Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão de alguns pontos do capítulo 2. Então, primeiro a gente começa por potenciação. Potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Eu repito a base, que é 2, e somos expoentes, que são 2 e 3. 2 mais 3, 5. Certo? Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 ao quadrado. Eu posso escrever assim como 3 elevado a 3 à quinta sobre 3 ao quadrado. É 3 elevado a 5 menos 2, que dá 3 ao cubo. Certo? Potência elevada a outra potência entre parênteses. Eu multiplico as potências. Exemplo, 2 ao quadrado elevado a 3. É 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 2 elevado a 6. Se eu tiver potência da potência, é a potência vezes ela m vezes. Então, por exemplo, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. É 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é 2 elevado à oitava. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, por exemplo, 10 elevado a zero vai ser 1, onde a base não é zero, né? O A tem que ser diferente de zero. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 20.000 elevado a 1, por exemplo, é 20.000, tá? Cuidado para não confundir. 2 vezes 3 é 6. 2 elevado a 3 é 8. Tá? Cuidado para não confundir potência com multiplicação. São coisas diferentes. 2 vezes 3 é 3 mais 3, que dá 6. Vamos ver outro exemplo aqui. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4, que dá 8. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, tá bom? Então, a multiplicação representa soma de parcelas. A potenciação representa produto entre fatores, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Meio elevado a menos 3. Não falei essa propriedade aqui. Quando o expoente está negativo, a gente inverte a base. Então, fica 2 sobre 1 e o expoente vira positivo. Então, tem 2 ao cubo sobre 1 ao cubo. 2 ao cubo é 8, 1 ao cubo é 1, fica 8. Precisa escrever o 1 ao cubo? Não, mas estou escrevendo aqui para a gente lembrar. Menos meio elevado a menos 3, inverte. Menos 2 elevado a 1 elevado a 3. Isso aqui é menos 2 elevado a 3, que vai dar negativo, menos 8. Vamos ver outro exemplo. Menos meio elevado a menos 2 é menos meio, é menos... Deixa eu apagar aqui. Tem que inverter. É menos 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Agora, vai ficar menos 2 vezes menos 2, vai ficar mais 4, tá? Toda vez que você tem um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Toda vez que você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele se mantém negativo, tá? Menos meio elevado a 2 é menos meio vezes menos meio. Menos e menos dá mais. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado a menos 3, tem que inverter. Isso aqui é 2 sobre 1. Vai ficar 1 sobre 2 e o expoente positivo. Meio elevado a 1 ao cubo. É meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não é isso? 1 oitavo.
Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes 2 vezes 2, é menos 8. Aqui, vale ressaltar que isso aqui é menos 1 vezes 2 elevado a 3. Isso é diferente de eu ter menos 2 elevado a 3, apesar do resultado ser o mesmo, né? Aqui o 2 ele é negativo, aqui o 2 é positivo, mas ele está multiplicado por menos 1. Menos 2 elevado a menos 3. Menos 1 sobre 2 elevado a 3. Então, é menos 1 oitavo. Menos meio elevado a menos 3 é menos 2 sobre 1 elevado ao cubo. Então, é menos 8 sobre 1, que vai dar menos 8. Menos meio elevado a menos 2 é menos 2 sobre 1 elevado a 2. Estou colocando esse parênteses aqui para ressaltar que esse sinal de menos é menos, ele não pertence ao número. Se ele pertencesse ao número, ele estaria entre parênteses, tá? Então, vai ficar menos 4. Ó, menos 1 sobre 2 elevado a menos 2 é diferente de menos 1 sobre 2 elevado a menos 2. A gente acabou de ver que esse aqui dá menos 4. Esse daqui, ó, vai dar menos 2 elevado a 2, que vai dar exatamente 4. Eles são diferentes, tá bom? Não é a mesma coisa. Menos 1 terço elevado a menos 2. Menos 3 sobre 1 ao quadrado. Vai ficar menos 9. Menos 1 terço ao quadrado. Menos mais 1 nono. Vai ficar menos 1 nono. Menos 1 terço elevado ao cubo. Então, vai ficar menos 3 sobre 1 ao cubo. Vai ficar menos 3 ao cubo. Menos 27 sobre 1. Vai ficar mais 27. Certo? Menos 1 terço ao cubo. Vai ficar menos 1 27 avos, que vai dar 1 27 avos positivo. Menos 4 elevado a 3. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes 4. Menos 4 vezes menos 4. Mais 16 vezes menos 4. Menos 64. 10 ao cubo, 1000. 0,1 elevado a menos 2. 0,1 é 1 décimo. Elevado a menos 2 é 10 elevado a 1 ao quadrado, que vai dar 100 sobre 1, que é 100. Menos 0,1 ao quadrado, menos, volta, 1 décimo ao quadrado, vai ficar menos 1 centésimo. Menos 0,3 barra ao quadrado, isso aqui é menos 3 nonos ao quadrado. Menos 9,81 avos, que é, simplificando por 9, é menos 1 nono. Menos 0,4 barra. Menos 4 décimos. Aqui, 4 décimos não, 4 nonos. Aqui não tem potência nenhuma. Vamos botar aqui ao quadrado. Vai ficar isso aqui ao quadrado. Menos 16, 81 avos. Menos 3 sétimos elevado a menos 2. Menos 7 terços elevado a 2. Tem gente que confunde esse menos com menos da potência. São coisas diferentes, como vocês estão observando. Menos 7 ao quadrado mais 49. 3 ao quadrado, 9. 49 nonos. 10 elevado a menos 3 é 1 décimo ao cubo. 1 ao cubo dá 1, 10 ao cubo é 1000, 1 milésimo. Ou 0,001. 0 elevado a 10 é 0. 1 elevado a 20 é 1. 0,18 ao quadrado é 18, 99 avos ao quadrado. E aí eu vou fazer o quê? 18 vezes 18, 324. Sobre 99 vezes 99, 9.801.
0,3 barra elevado a menos 2. Isso aqui é 3 nonos elevado a menos 2, ou seja, 9 terços elevado a menos 2. Só que 9 dividido por 3 é 2, então é 2 elevado a menos 2. Só que 2 é 2 sobre 1, então vai ficar meio elevado a 2. Peraí, que eu me empolguei aqui. Deixa eu apagar aqui. Me empolguei aqui. Vamos lá. Aqui, 3 nonos elevado a menos 2. Eu inverto e a potência fica positiva. 9 dividido por 3, 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Pronto. 0,77777 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Ah, eu quero fazer a dízima. Pode fazer, vai ficar 7 nonos elevado a 0, que vai dar 1. Ou simplesmente já colocava direto 1. Não é isso? 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos x mais 5 igual a quanto para x igual a menos 1? Então, vai ficar 3 vezes menos 1 ao cubo menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 1 mais 5. Vamos lá. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 ao quadrado, mais 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 1 vai dar mais 1 mais 5. Certo? 3 menos 2, menos 5. Mais 1 mais 5. 5 menos 5, 0, vai dar 1. Menos 1 elevado a 8, dá mais 1. Menos 1 elevado a 5, dá menos 1 vezes menos 3, dá mais 3. Menos 1 elevado a 16, mais 1, que vai dar 5. 2 elevado a 6, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 menos 32 mais 16 menos 8 mais 4 menos 2 mais 1, certo? 64 menos 32, 32, 16 menos 8, 8, 4 menos 2, 2 mais 1. 32 mais 8, 40. 2 mais 1, 3. 40 mais 3, 43. Ele pergunta, o resultado de menos 9 ao quadrado e menos 9 ao quadrado são iguais? Não. Por quê? Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9, que dá mais 81. Agora, menos 9 ao quadrado é o que eu falei no outro slide, é menos 1 vezes o 9 ao quadrado, é menos 1 vezes 9 vezes 9, vai dar menos 1 vezes mais 81, que dá menos 81. Notação científica. Notação científica tem aplicação em química, né? Por exemplo, molaridade, quando vocês forem estudar química. Então, é uma maneira simplificada de eu escrever números decimais muito grandes. Então, por exemplo, número 3.000, eu posso escrever como 3 vezes 10 ao cubo. 0,00004. 4 vezes 10 elevado... Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. 0,1. 1 vezes 10 a menos 1. Por que menos 1? Porque eu tenho uma casa depois da vírgula. 0,002. 2 vezes 10 elevado a menos 3. 3 casas depois da vírgula. Então, a notação científica, basicamente, ela se refere a um número, a um algarismo, desculpa, de 1 a 9 vezes uma potência de 10. Então, se eu tenho 4 vezes 10 ao cubo, isso significa que é 4 seguido de 3 zeros. Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2, significa que eu tenho 5 e que eu ando 2 casas depois da vírgula. Tá? Vamos ver aqui. 0,002 elevado a menos 1. O que é 0,002? É 2 sobre 1000. Só que isso está elevado a menos 1. Mais 1 sobre... O que é 0,001? 1 sobre 1000, não é?
porque tem 3 casos depois da vírgula. 2 sobre 1000, como está elevado ao expoente negativo, eu inverto o número, o expoente fica positivo. Mais, aqui, 1 dividido por 1 milésimo é 1 vezes 1000 dividido por 1. Não é isso? Repete a primeira fração, que é vezes a segunda invertida. A segunda é 1 milésimo, fica 1000 sobre 1. 1000 dividido por 2 dá 500. 500 dividido por 1, 500. Mais 1 vezes 1000, 1000. 1000 mais 500, 1500. 10 elevado a menos 4 é 1 décimo elevado a 4. Menos 10 elevado a menos 3 é 1 décimo elevado a 3. Então, esse aqui vai ficar 1 quarto vezes 10 a quarta menos 1 ao cubo sobre 10 ao cubo. Então, 1 ao quarto é 4, 10 à quarta é 1000, menos sobre 1000. Menos e menos dá mais. Então, vai ficar 1 milésimo mais 1 milésimo. Vai dar 2 milésimos. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. 1 500avos. Aqui, 1 sobre 1 elevado a menos 2. Vai inverter e vai ficar 1 sobre 1 elevado a 2. Então, vai ficar 1 elevado a 2. Mais meio ao quadrado. Mais 3 sobre 1 ao quadrado. Mais 1 quarto ao quadrado. Mais 5 sobre 1 ao quadrado. Eu inverti todos os lugares em que tinha expoente negativo. 1 ao quadrado é 1. Meio ao quadrado é 1 quarto. Mais 3 sobre 1 é 3. 3 ao quadrado, 9. 1 quarto ao quadrado, 1 16avos. Mais 5 ao quadrado, 25. Vamos juntar quem pode aqui. 1 mais 9, 10. Mais 25, 35. Mais 1 quarto. Mais 1 16avos. Aqui fica valendo de 1. Tudo aqui vai ter o MMC 16. 16 por 1 dá 16. E eu vou fazer 16 vezes 35, 560. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 1, 4. 16 por 16 dá 1. 1 vezes 1, 1. Eu vou ter 565 16avos. 1 sobre 1 ao quadrado, 1. Mais... É o mesmo exercício? Não. 2 sobre 1 ao quadrado, mais 1 terço elevado a 2 é 1 nono. Mais 4 sobre 1 ao quadrado, mais 1 25avos. 1 mais 2 ao quadrado, 4, mais 1 nono, mais 4 ao quadrado, 16, mais 1 25avos. Vamos juntar quem é semelhante. Semelhante não, que não é fração. 16 mais 4, 20. Mais 1, 21. Mais 1 nono. Mais 1 25avos. Aí eu tenho que fazer o MMC entre 1, 9 e 25. 5 com 9, 225. Então, meu novo denominador vai ser 225. 225 por 1, 225. 225 vezes 21, 4.725. 225 por 9, 25. Vezes 1, 25. 225 por 25, 9. 9 vezes 1, 9. Aí eu vou pegar 4.725 mais 25 mais 9. 4.759 sobre 225. Radiciação. Como que eu posso somar raízes quadradas, multiplicar e assim vai? Primeira coisa, vamos supor que eu tenho 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Eu vou repetir a parte da raiz, vou repetir aqui o raiz de 2.
E vou somar 2 mais 5, 7. Raiz de 2. Vamos fazer uma subtração. 10 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Isso aqui é igual, então repete a raiz quadrada de 3 e faz 10 menos 4, 6. Então, 6 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5 menos raiz de 3 menos raiz de 5. Vou juntar os semelhantes. 2 raiz de 3 menos raiz de 3, aqui é a mesma coisa que menos 1 raiz de 3. 2 menos 1, 1. Raiz de 3. Mais 4 raiz de 5 menos raiz de 5. Ou seja, 4 menos 1, 3. Raiz de 5. 1 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3. Então, dá raiz de 3 mais 3 raiz de 5. Raiz de 16, 4. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz quádrupla de 1, 1. Raiz décima de 0, 0. Raiz quadrada de 16, 25 avos é raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 25. Dá 4 quintos. Raiz cúbica de 8, 64 avos é a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 64. Vai dar 2 quartos. Dá para simplificar, fica meio. Raiz quádrupla de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. 0 dividido por 1 dá 0. Raiz cúbica de menos 27, menos 3. Raiz quadrada de 49 sobre 4 zeros. Porque são 4 casos depois da vírgula. Raiz de 49 é 7. E aqui vai ser 100. Aqui é 25 sobre 10.000. Que é igual a raiz de 25 sobre a raiz de 10.000. 5 centésimos ou 0,05. Vamos fazer isso aqui? Como é que eu faço essa conta? Primeiro eu calculo essa raiz aqui. Raiz de 1 é 1. E aí eu vou ficar com raiz de 3 mais 1 mais 7. Não é isso? Mais 13. Mais 21. Mais 31. Mais 43. E aí agora eu vou fazer 3 mais 1, 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então vai ficar 2 mais 7, mais 13, mais 21, mais 31, mais 43. Agora eu vou fazer 7 mais 2, 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu vou ficar com 13 mais 3, mais 21, mais 31, mais 43. Agora eu vou fazer 13 mais 3, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. 4 mais 21, mais 31, mais 43. 21 mais 4 dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 5 mais 31, mais 43. Aí, de novo. 31 mais 5 dá 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, fica 6 mais raiz de 43. Vai dar raiz de 49, que é igual a 7. Certo? E aí, nós vamos agora falar de quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Então, 4 é um quadrado perfeito, porque é 2 ao quadrado. 1 é um quadrado perfeito. 0 é um quadrado perfeito. 9 é um quadrado perfeito. 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100,
121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324. E todos esses números que eu estou escrevendo aqui são quadrados perfeitos. 361, 400, 900, 1.600 e por aí vai. São quadrados perfeitos porque tem raiz quadrada exata. Vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 169. 2 ao quadrado, 144. 169 menos 144 dá 5, 2. Raiz de 25, que é 5. Raiz quadrada de 5,21 é a mesma coisa que 121 centésimos, mais a raiz quadrada de 144 centésimos, raiz quadrada de 49 centésimos, mais 16 centésimos, mais 36 centésimos. Raiz de 121 é 11, de 100 é 10, de 144 a raiz é 12, de 100 é 10, raiz quadrada de 49 é 7, de 100 é 10, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 36 é 100, raiz quadrada de 100 é 10. 11 mais 12, 23, mais 7, 30, 34, mais 6, 40 décimos, que dá 4. Vamos ver isso aqui. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Raiz quadrada de 1/4 é meio. 7 elevado a 1 é 7. 12 elevado a 0 é 1. 4 mais 7 é 12. 12 menos 1 é 11. Mais 1/3 mais meio. Tem que fazer o MMC. Entre 1, 3 e 5 vai ficar 6. E aí eu vou fazer 6 dividido por 1, 6 vezes 11, 66. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 66, 71 sextos. Aqui, m ao cubo elevado a 5. Eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 5, 15, sobre m elevado a menos 14 dividido por m elevado a menos 4. Divisão de potência mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 15 menos 14. Por que tem dois sinais de menos? Porque o primeiro sinal de menos aqui de fora do parênteses representa a divisão. E o outro sinal de menos representa que o 14 é um número negativo, tá? Então, é o sinal do número e o outro é da operação. 15 menos 14 vai ficar 15 mais 14, que dá 29. Então, fica m elevado a 29 dividido por m elevado a menos 4. Repete a base e subtrai os expoentes. 29 menos 4. 29 mais 4, que dá 33. Tá? Encontre o menor número inteiro. Encontre o menor número inteiro que deve ser subtraído de 3.140 para que o resto seja um quadrado perfeito. Então, eu quero saber quanto que eu tenho que subtrair do número 3.140 para que o resto dessa divisão dê um número quadrado perfeito. Tá? Se eu subtrair 1, né? 3.000
140 menos 1. 3.139. Esse número é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz quadrada exata? 3.139 tem raiz quadrada exata? Não tem, né? Então não é. Se eu subtrair 3.140 menos 2, eu posso ficar fazendo isso aqui, mas só que talvez tenha uma estratégia melhor, né? Pensa no seguinte, 3.140, vamos pensar numa, não sei se vocês perceberam, por exemplo, 20 ao quadrado é 400. 200 ao quadrado vai ser 40.000. Eu quero chegar em 3.140, perto de 3.140. O número 3.140 é menor do que raiz exata que eu sei? Eu tenho o número 4.000, né?